Você já se perguntou sobre os desafios legais enfrentados pelos profissionais da saúde em nosso sistema de justiça? Como os profissionais da saúde navegam pelas complexidades do direito em meio a um cenário de constantes mudanças? E quais são os direitos e responsabilidades dos pacientes em relação aos seus cuidados de saúde? Hoje teremos a honra de receber uma advogada especializada na área, pronta para compartilhar insights valiosos e responder a essas e muitas outras perguntas. Sobe a vinheta aí, Paulinho. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast voltado para assuntos sobre saúde, esporte e educação. Estamos aqui eu, Celso Adami, @Celso_Adami nas redes sociais, e meu parceiro... Maurício Bizzi, @Malbizzi nas redes sociais. Valeu, estamos aí de novo então. Mais um. Exatamente. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos para se inscrever no canal, ativar as notificações, para que possamos então fazer esse canal crescer e que a gente possa trazer mais convidados, como a convidada que a gente está trazendo hoje aqui, que vai trazer grandes informações para a gente. Não podemos esquecer, então, dos nossos parceiros. Hoje estamos aqui, então, com a Digitaus, onde a tecnologia encontra arte. Você, dentista, né, estudante de odontologia, que está precisando, então, de conversar com algum laboratório que tem uma ênfase na parte digital, fale com o pessoal, então, lá da Digital, siga as redes, né, Maurício? Isso aí, o pessoal lá é especializado em odontologia digital, com todo o know-how para poder te entregar o melhor do que tem na área. Isso aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola voltada, então, para o ensino superior, que tem lá, traz professores de renome nacional e internacional. Siga as redes, então, e veja lá, tem vários cursos, então agora vai vir esse mês que vem um curso bem legal, né? Todo mês tem cursos que vocês podem estar observando nas redes ali, seguir a grade. Vejam lá, pessoal. Valeu, então. É isso aí. Mas, enfim, vamos, sem delongas, conversar, então, apresentar a nossa convidada de hoje, que ela, então, tirou um tempinho, né, bem ocupada, professora, advogada, enfim, com um monte de atividades, e ela tirou um tempo para vir conversar com a gente hoje, que o nome dela é Bruna Franceschi. Seja muito bem-vinda. A gente queria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, da tua atividade. Fala um pouquinho de ti pra gente. Muito obrigada. Vou dizer para vocês que é um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento com vocês e com todos os espectadores aí do podcast. Acho que o papel de vocês é muito importante, né? Porque ter um podcast que traz pessoas que consigam falar de assuntos tão importantes relacionados à saúde, à educação, que tenha conhecimento para trazer aí, acho que é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho. Bem-vindo. Acompanhei os últimos episódios, estão muito interessantes. Então, vamos lá. Eu decidi ser advogada, né? E não exatamente na área de saúde, mas optei pelo direito. Então, sou bacharel em direito. Me especializei em direito civil e direito processo civil. Desde cedo quis ser advogada, diferente da maioria dos colegas que optam por cargos públicos. O meu desejo sempre foi advogar. Sou filha de advogada, que hoje é servidora pública. Mas eu sempre quis advogar e sempre tive mais relação com a questão do direito empresarial, em ser advogada de empresa. Então, foi aí que eu construí a minha carreira. Hoje também sou especialista em direito à saúde, então fiz cursos ali da Abrange, e sou advogada hoje da Dupont Spiller Fadanelli, então, e trabalho aí nessas áreas relacionadas ao direito de saúde, direito empresarial, direito civil. A gente tem que agradecer aqui o nosso querido amigo, né, José Cláudio Fadanelli, que é advogado, colega teu, né, de empresa, e que nos agraciou, então, com o teu nome para a gente poder falar num assunto que é mais relacionado com o nosso podcast, né? A gente fala em saúde, a gente traz aqui médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, né? E trazer um advogado é um desafio para a gente também, mas uma forma de a gente elucidar muitas dúvidas que as pessoas podem ter, enfim. Então vai ser muito interessante essa conversa, né? De um profissional que não seja da saúde, mas que trabalha com a área da saúde, né, Maurício? Acho que é isso. É por aí. E até é interessante porque atualmente a área médica, né, o direito médico, eu acho que está num momento de auge, né? Assim, a gente vê muitos questionamentos ou muitas dúvidas em relação. Então, eu queria entender, né, como é que tu chegou nessa parte do direito médico ou direito da saúde, que seja, né? Sim. Existe uma crescente realmente na judicialização da saúde, né? Isso tem
inúmeras consequências, a origem desse aumento no volume das ações. Primeiro, o conhecimento das pessoas, a mídia, que hoje o conhecimento é muito mais fácil, então as pessoas têm mais acesso ao que elas têm direito, ao que elas não têm, né? E também a questão relacionada a planos de saúde, o crescimento dos beneficiários. Então, o ano de 2023 fechou com 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, que foi o marco maior da história, porque existe também a deficiência do sistema único de saúde, aliado às novas tecnologias. Então, acho que tudo isso faz crescer. E por isso, essa necessidade, esse crescimento também necessita de profissionais especializados na área, né? Eu, especificamente, não escolhi o direito da saúde. O direito da saúde me escolheu, né? Quando eu resolvi me mudar, eu trabalhava no escritório em Porto Alegre, resolvi me mudar para Bento Gonçalves, em função do meu marido. E aí, então, me foi imposto esse desafio, que foi trabalhar no direito da saúde. E eu sempre gostei muito de desafios, de uma área do direito que precisa de atualização, que tem muito debate, que tem muita controvérsia, então tu tem que realmente se dedicar. Então foi aí que eu cheguei, e desde que eu comecei a trabalhar foi uma área que eu tive me identifiquei muito com a área, então eu gosto muito de trabalhar com direito à saúde. E como tu falou, tem muita relação entre os médicos, pacientes, beneficiários, então com o direito. E aí sempre que a gente puder trazer aí informações e munir as pessoas de conhecimento para que elas busquem também os seus direitos, acho que também esse é o papel do advogado perante a sociedade. E no teu dia a dia, que demandas mais frequentes que chegam, né? Então, para tu poder falar, é pacientes procurando, é planos, então todo mundo tem o seu direito, né? Então, o que mais chega no dia a dia para te dar? No meu dia a dia, como eu disse, a gente tem uma advocacia focada no âmbito empresarial. Então, hoje em dia, eu advogo para os médicos e para as instituições de saúde. Então, eu não advogo para pacientes, claro, mas do outro lado tem um advogado advogando para pacientes, né? Então, quais são as demandas hoje que mais a gente vê? Demandas relacionadas a planos de saúde, e aí a gente encontra as negativas de coberturas, quando um plano nega a cobertura de algum procedimento, de algum medicamento, e aí o beneficiário busca judicialmente esta cobertura. Aí dentro dos planos de saúde também a gente encontra questões relacionadas à revisão de mensalidades, e aí nós vamos falar de reajustes dos planos de saúde, que também vem aparecendo aí no Poder Judiciário. E aí, no âmbito das indenizatórias, e aí agora eu vou falar uma expressão só para poder me corrigir e explicar aqui, a gente encontra, então, as indenizatórias de erro médico. E aí, por que eu estou dizendo que eu vou me corrigir? Porque, recentemente, o CNJ, ele mudou, então, isso e tirou dos controles lá. O CNJ utilizava a expressão, o CNJ é um órgão do judiciário que faz esses controles dos processos. Ele, em janeiro agora de 2024, ele tirou essa expressão erro médico para classificar as ações que estão voltadas à responsabilidade civil do médico. Por quê? Porque a gente não vê falar o erro do advogado, o erro do dentista, o erro do engenheiro. Não, né? Essa expressão erro médico era utilizada somente para os médicos. E aí o CNJ hoje, então, não utiliza mais para classificar essas ações. Então, eu trabalho, então, na verdade, com ações de danos morais e danos materiais decorrentes da prestação de serviço médico e não mais de erro médico. E falando um pouquinho de demanda dos planos de saúde, né? Hoje a gente entende que o plano tem algumas exigências vinda, imagino eu, do Ministério da Saúde, e ele lá fala de rol da ANS, né? O que seria esse rol de procedimentos, imagino eu, e o que isso está vinculado com o Código de Doenças Internacionais? Tá. Primeiro, vamos falar, então, acho que para começar a falar do rol da ANS, vamos falar da ANS, né? Quem é a ANS? A ANS, então, é uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, então, é um órgão do governo, ela é vinculada, sim, ao Ministério da Saúde, e a ANS é responsável por quê? Justamente editar as normas relacionadas às empresas todas que atuam dentro da saúde suplementar. Porque qual é o papel da ANS? Então, ela vai editar normas, ela vai fiscalizar. Por quê? Porque ela faz o papel de defesa do interesse público. Porque, afinal de contas, saúde é um direito fundamental
de todos os cidadãos. Então, esse é o papel da ANS. E dentro, então, desse papel, dentro das responsabilidades da ANS, a gente vai encontrar a obrigação dela de definir qual a abrangência dos planos de saúde. E o rol da ANS, então, o que é? O rol da ANS nada mais é do que uma lista, e lá na lista tem inúmeros procedimentos, medicamentos, que os planos estão obrigados a cumprir. Então, obrigação. É uma obrigação. O rol da ANS é um plano referência. Se um operador ele quer comercializar um plano de saúde, obrigatoriamente ele precisa garantir a cobertura para aqueles procedimentos que estão no rol da ANS. Então, isso é o rol. E aí, qual é a relação do rol com a classificação internacional, a CID-10? Porque se diz que os planos de saúde eles são obrigados a cobrir todas as doenças do CID-10. E aí que entra o rol. Por quê? Todas as doenças, mas esta cobertura é ilimitada? É de forma... Não é. Por quê? Porque justamente existe o rol da ANS. Para todas as doenças tem que ter um tipo de tratamento ou procedimento previsto lá no rol que esteja para o tratamento dessas doenças previstas na classificação internacional. Mas é interessante pensar que seria muito fácil se a gente tivesse, então, um rol de procedimentos a serem realizados para tratar uma doença, né? Seria muito fácil, mas eu acho que o desafio com o tempo é a gente atualizar tanto o rol principalmente, né, de doenças, porque as coisas vão evoluindo, a tecnologia vem chegando, então a gente imagina que ao longo do tempo isso vai sendo atualizado, e vocês, advogados, ainda têm que aprender essa nova rol que vai vindo ao longo do tempo para que a gente possa atender os clientes, e a obrigação que os planos e os médicos têm em relação aos pacientes. Acho que tem isso também, né? Sim, tem isso. Tanto que a ANS prevê um procedimento administrativo que é justamente para que o rol seja atualizado. Porque é óbvio que a medicina está em constante avanço, né? Toda hora surge um novo procedimento, uma técnica robótica, e aí justamente essas atualizações que a ANS se preocupa. Então, não existe hoje um rol fixo que tu consegue consultar, mas esse rol está em constante e periódica atualização. Qualquer cidadão, por exemplo, tem um formulário que pode ser preenchido dentro do site da ANS, e qualquer cidadão pode mandar uma sugestão e vai passar por todo o trâmite interno lá da ANS pela avaliação técnica sobre eficácia, sobre viabilidade, sobre custo, e para poder justamente ficar constantemente atualizando esse rol. Até porque o poder público, né, o SUS, também tem que acabar abrangendo esse tipo de atendimento para a população, né? Então, não é só os planos de saúde, mas o próprio governo que vai orientar a partir da ANS uma mudança no rol, ele também vai ter que fazer esse atendimento pelo SUS da população. Então, Sim. Não é uma coisa assim que... Isso aí deve ser, a princípio, não só como tu falaste ali, que era atender, né, as tecnologias que vêm avançando ao longo do tempo, mas a que custo que isso vai ser feito tanto para o governo quanto para os planos, né? E isso alguém tem que pagar, né? Então, com o tempo, será que a gente consegue fazer dentro do valor que eu pago do meu plano ou dentro do que o governo planejou para a saúde nesse ano ou no ano que vem? Será que a gente consegue colocar? Enfim, claro, as doenças vão mudando, os tratamentos vão mudando. A gente precisa organizar, mas isso também tem que caber dentro de um planejamento, eu acredito. Com certeza, não só para os cofres públicos, mas também para os planos de saúde. O plano de saúde nada mais é do que um fundo, né? Todo mundo contribui um pouquinho para aquele que precisar ter esse recurso. É igual seguro de carro, a gente paga para não precisar usar, né? Isso. Então é exatamente isso. E é aí o grande desafio dos planos de saúde, do poder público, arrumar recursos para atender a todos, né? Seria muito lindo se o direito fundamental à saúde pudesse ser de forma ilimitada, se os planos de saúde pudessem atender, mas a realidade não é essa, né? E falando da questão, tu falou que o Estado, o governo, ele não é vinculado ao rol da ANS. Só que o Estado também tem a Conitec, que é uma comissão que analisa as incorporações de tecnologias, que faz praticamente o mesmo papel da ANS, que é avaliar aquelas tecnologias para incorporar elas
dentro dos atendimentos que são prestados pelo SUS, ou incorporar um medicamento no Rename, que é uma lista também dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. Então, essas inclusões ou essas negativas de inclusões sempre são embasadas em estudos técnicos, com participação tanto da população quanto de outros órgãos representativos da sociedade. Mas então, deixa eu entender. O SUS não segue o rol da ANS. Não. Então, o que eles oferecem nem sempre é o que os planos de saúde têm que oferecer como base. Exatamente. Certo. E existe andei dando uma estudada no assunto, né? Existe uma hashtag na internet, né, do rol taxativo, né? Que havia lá um tal de rol taxativo mata, né? Queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso também, né? E quem sabe o porquê que isso ocasionou, né, muitos comentários, muitos assuntos aí nas redes sociais. Vamos lá, vamos começar os assuntos polêmicos, então, que a gente veio aqui para isso. O objetivo é esse. Essa hashtag do rol taxativo mata, só para entender o contexto, isso foi ali em 2022, porque foi para julgamento do STJ, justamente para o Superior Tribunal de Justiça dizer se esse rol da ANS, que traz lá todos os procedimentos e eventos em saúde que é de cobertura obrigatória, ele é taxativo ou exemplificativo. Então, essa questão foi levada por STJ. Por quê? A ANS, pela legislação, diz que o rol é taxativo, ou seja, a obrigação das operadoras se limita àqueles procedimentos ali. Não está ali, não é obrigação das operadoras. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Então, isso era o que a ANS dizia. Já o Poder Judiciário, e aí em 2022 a gente teve um boom de ações, então as pessoas simplesmente, elas começaram a entrar no Poder Judiciário para pedir remédio de pressão para os planos de saúde, começaram a pedir medicamentos experimentais, cirurgias que também de alto custo, também de cunho experimental. Então, se começou muitas ações. E o Judiciário, meio que de uma forma sem uma questão técnica ali, começou a deferir. Tinha prescrição médica, defiro a cobertura do plano de saúde. E isso, claro, começou a existir também uma pressão das operadoras. Bom, não dá para continuar assim. Se continuar assim, toda hora, uma nova tecnologia milionária que o plano tiver que cobrir, não vai dar para manter o plano de saúde. Sem todo um planejamento da ANS, né? Exato, então, sem uma previsão orçamentária, porque a previsão orçamentária do plano de saúde é dentro daqueles procedimentos do rol. Saindo dali, não está no meu orçamento, não está na minha análise de risco, não está englobado ali no meu reajuste do plano de saúde. Então, por isso que levou então essa questão. Bom, STJ, diz aí, o rol é taxativo ou exemplificativo? E aí viralizou nas redes sociais, não sei se vocês estão lembrados, um vídeo do Marcos Mion. O Marcos Mion tem um filho autista e que precisa de procedimentos, e aí ele fez um vídeo aclamando para os ministros do STJ que votassem pelo rol exemplificativo. E aí se começou várias entidades aí da sociedade com protestos, então foi nesse contexto que surgiu a hashtag. Interessante, né? E afinal, quem que é responsável, então, pelas inclusões e exclusões dos procedimentos que entram nesse rol da ANS? Existe um conselho, uma junta, né? Quem é que diz? Porque, como a gente já comentou aqui, existem novidades, existem novos medicamentos, novas tecnologias, novos procedimentos que, porventura, dão uma resposta, quem sabe, melhor ou de melhor qualidade para quem usa né, esse tipo de técnica ou esse tipo de procedimento ou de medicamento. E como é que é incluído, então, ali? Você comentou que cada pessoa pode fazer, mas como é que chega isso para os planos de saúde? Porque imagino que isso, como você comentou, também tem que entrar num preço, vamos dizer assim, né? Num custo operacional, né? Porque se todo mundo exigir algo que tem um valor agregado alto, mesmo que seja, quem sabe, de direito, né? De repente, o plano de saúde não vai conseguir operacionalizar esse tipo de procedimento para todo mundo. A inclusão no rol, ela é feita unicamente e exclusiva através de um procedimento, de um processo administrativo ali feito pela ANS. Então, se instaura
Se inicia esse processo, e aí pode ser por um público externo, um cidadão através de um formulário, pode ser uma demanda interna da própria ANS, a ANS pode levantar uma questão que deve ser analisada pela junta ali, ou também decorrente de uma inclusão da Conitec. A Conitec incluiu um determinado procedimento ali na cobertura do SUS. Então, a partir disso, também o plano de saúde vai analisar ali. E a partir, então, de estudos técnicos, tem que eu não vou entrar em detalhe agora, mas existem várias etapas dessa incorporação. E aí, o que se analisa? 3 requisitos básicos. Primeiro, evidência científica. Então, esse procedimento, de fato, tem evidência científica comprovada. E aí, evidência científica, a gente está falando com base em estudos científicos robustos, por entidades renomadas. Então, esse é o primeiro critério. Segundo, avaliação econômica, né? Precisa ver se esse procedimento a ser incluído, ele tem também um benefício econômico, se comparado a outras tecnologias que já estão no rol. Será que eu não tenho uma outra tecnologia mais barata que no final traga o mesmo benefício para o paciente? Então, isso também é levado em conta nessa inclusão. E, por último, análise de impacto financeiro. Não adianta ter eficácia, não adianta ser o único avaliado que tem uma economia ali, mas se eu não consigo sustentar isso dentro ali do plano de saúde. Então, isso é o procedimento para a inclusão. Aí, o que mais hoje impacta financeiramente os cofres das operadoras? É aquilo que não está, né? É aquilo que não está justamente pela discussão. Se o rol é taxativo, se é exemplificativo, e aí o que não está previsto é o que causa hoje mais impacto. Só para a gente não deixar passar, o que é a Conitec? Porque a gente fala e talvez a gente não explicou. O que seria? É um órgão? É uma comissão do governo também, que ela é unicamente exclusiva para fazer esses estudos de incorporações de novas tecnologias. Tá, e dentro do SUS, como é que isso é feito? Porque então nos planos de saúde a gente tem a ANS e talvez a Conitec que vai dizer, esse procedimento tem que ser oferecido pelo plano. E no SUS, que não é... Dentro dos planos de saúde, o procedimento é feito pela ANS. Tá. Dentro do governo, do SUS, é feito pela Conitec. Então são dois órgãos separados. Qual é a relação? Se a Conitec foi lá e disse que um determinado procedimento deu um parecer favorável para incluir aquela tecnologia no SUS, a partir deste parecer, pode-se iniciar aí o procedimento dentro da ANS para então a ANS avaliar se também vai fazer aquela inclusão no rol. Então, é a ANS de um lado, para os planos de saúde, e a Conitec para os órgãos públicos. E eu não sei se tu tem conhecimento, né? De repente não seja bem a tua área, mas que os planos de saúde solicitam à ANS a inclusão de algum tipo de procedimento, mesmo que não esteja no rol. Porque eu fico imaginando assim, vamos imaginar, eu tenho uma vacina que eu posso oferecer no meu plano de saúde e que essa vacina vai me gerar diminuição de, sei lá, de internações, que geram um custo mais elevado, uma atenção mais, né? Então, hoje se fala muito em vacinação e tal, não é o foco aqui da minha pergunta, mas eu queria, de repente, assim, se tem algum procedimento, alguma coisa que é incluso via planos de saúde. Se todo mundo oferecer esse tipo de tratamento, nós vamos ter um benefício para quem está contratando o plano e para também uma redução de custo. Também tem essa via... Eu desconheço um procedimento próprio para as operadoras de saúde. Em tese, a regra geral é que todas as inclusões obedeçam esse procedimento administrativo. A forma com que se inicia... não tem diferença para a ANS de quem foi a solicitação. Se foi de um público externo, se foi da própria ANS, e aí se foi dentro do público externo de um plano de saúde. O procedimento, que é um procedimento previsto na legislação, ele vai ter que ser seguido, independente de quem foi a iniciativa de solicitação. Se faz uma análise de elegibilidade, se é elegível a dar seguimento naquele procedimento, e seguindo vai seguir o trâmite normal. E como é que ficou, então, hoje em dia, a partir desses processos? O rol ficou taxativo ou exemplificativo? Qual a decisão que se teve em relação a isso? Naquele julgamento, em 2022, o STJ, então, definiu que o rol é
taxativo. Tá. Ou seja, a mesma natureza que a ANS dizia que tinha foi a decisão do STJ. Porém, com ressalvas, né? Nessa decisão, o STJ, o que ele disse? Eu acho que ele tentou um meio termo. Ele não acolheu totalmente o pleito da ANS, que era taxativo e deu, e também não acolheu o pleito da sociedade, dos beneficiários, que é de forma ilimitada, tudo que eu pedi vai ter. Não, ele tentou encontrar uma solução meio termo, que foi, em regra, ele é taxativo. Só que existem exceções, e as exceções vão ser avaliadas caso a caso. Então, ele disse que é taxativo, mas também assumiu que é possível uma cobertura ampliada desde que fosse seguido alguns requisitos. E aí a gente chama que o STJ deu, então, uma mitigação da taxatividade do rol. E aí, dentro desses requisitos, então, um dos requisitos que ele disse é que aquele procedimento ele não pode ter sido avaliado já pela ANS e ter sido indeferido. A ANS já avaliou e foi indeferida a incorporação. Então, não pode. Se já foi indeferido, não vai ter cobertura. Outra, tem que ter uma comprovação científica robusta, uma eficácia desse tratamento. Tem que ter uma recomendação de órgãos, como, por exemplo, o CONITEC. E também, por último, tem que se realizar, sempre que possível, um diálogo. Um diálogo entre o Poder Judiciário e o conhecimento técnico e profissionais da saúde. Porque antes o que a gente via muito era os juízes decidindo unicamente com base numa prescrição médica. Então, o médico prescrevia sem nem analisar, não se entrava nesse mérito nas ações, não se analisava eficácia, não se analisava outras tecnologias disponíveis, porque então o STJ disse, não, primeiro tu avalia, essa doença tem outra tecnologia que pode ser tratada e tem que cumprir esses requisitos. Ou então, também, para essa doença, já foram usadas todas as tecnologias disponíveis, então o STJ, naquela oportunidade, encontrou uma solução meio termo para, então, se aplicar essa lei. Talvez tivesse um exemplo disso, de que foge da lei, né, e que talvez as pessoas tenham uma possibilidade de solicitar, seria talvez doenças raras, algum tratamento experimental. Eu acho que há uma possibilidade de as pessoas solicitarem, então, para esse tipo de caso. A gente vê, pelo menos por notícias, que as pessoas têm lá alguma doença muito rara com um tratamento muito específico, às vezes fora do Brasil. Há essa possibilidade de solicitar, então? O Poder Judiciário está com as portas abertas e recebe qualquer tipo de demanda, né? Sempre existe. A pessoa pode pleitear o seu direito perante o Poder Judiciário se achar que tem direito, que precisa daquele medicamento. E aí, justamente, vai caber ao Poder Judiciário analisar o caso concreto, pedir auxílio técnico. Hoje em dia existe o NATJUS, que é um órgão que foi criado pelo Poder Judiciário, com estímulo do CNJ, porque se coloque no papel do juiz, né, também, né? Como é que o juiz, que é um profissional formado em direito, vai decidir se aquele medicamento ou aquele procedimento tem eficácia, se a pessoa de fato precisa, se as tecnologias todas... É complicado para o juiz também. E aí o NATJUS se criou justamente com essa. O NATJUS é um portal que o próprio juiz ele pode solicitar um parecer. Então, não precisa de perícia, é um procedimento muito mais fácil, mais ágil do que tu nomear um perito no processo. Então, o juiz, antes mesmo, às vezes, de deferir uma liminar, sem ouvir a outra parte, ele solicita, ele faz uma consulta a esse órgão, e esse órgão tem profissionais da saúde capacitados que vão lá fazer um parecer e vão dizer para o juiz, eu entendo que nesse caso, sim. E aí, dentre as perguntas, ele vai dizer se está incorporado ao SUS, se já foi aprovado na Anvisa, para dar subsídios para esse juiz. Então, no caso, é o Google. É um Google refinado, né? Sim, claro. Com todo... um chat GPT. Isso, né? Inteligência artificial da parte... Na verdade, são pessoas são apoios, que respondem, né? Com certeza. Sim, são pessoas, são médicos cadastrados. Quando tu entra ali, tu sabe quem deu o parecer, né? E esse médico tem a responsabilidade de trazer evidências científicas, trazer bibliografia. E ele deve ter um know-how. Claro, são pessoas que, dependendo da área, vai para um médico específico. Então, foi uma atitude do Poder Judiciário, do CNJ, que auxiliou muito nas demandas para trazer
realmente evidências científicas, técnicas capazes, Apoio, porque né? é fácil, o STJ não podia só simplesmente dizer, não, agora vai ter que se fazer uma análise técnica sem dar meios para que essa análise técnica seja realizada, né? Então, foi bem com esse objetivo. Uhum. Uma outra pergunta que é interessante, né? A gente pode solicitar autorização de cirurgias para profissionais não credenciados. Hoje, então, se a gente vai dividir, existem planos de saúde e existem profissionais credenciados por plano de saúde, né? Mas daqui a pouco eu não quero ser atendido por aquele profissional, eu quero ser atendido por um outro profissional. Como isso funciona? Há uma possibilidade da gente solicitar um procedimento com um profissional não credenciado no plano? Vou dar uma resposta bem de advogado agora. Depende. Depende, é uma boa resposta. Sabe que advogado gosta do depende, né? Por quê? Primeiro, tem que ver qual é o teu contrato de plano de saúde, né? Porque o contrato de plano de saúde, ele pode ter uma abrangência nacional, por exemplo, e aí tem que ter em qualquer cidade do território brasileiro, ou ele pode ter, por exemplo, uma área geográfica de abrangência limitada a um grupo de municípios, então a gente começando por aí. Tem certos planos de saúde que admitem reembolso, ou seja, que possibilita para o beneficiário a escolha livre dos profissionais e o plano de saúde, posteriormente, vai fazer o reembolso. Porém, existe, e é autorizado pela ANS, planos de saúde que têm essa limitação também. Limitação dizendo que a cobertura, o objeto do meu contrato de plano de saúde é a prestação de serviços médicos hospitalares limitadas à rede credenciada do plano de saúde. Então, nesse caso, regra geral, não. Se o teu contrato tiver essa limitação, a tua cobertura vai estar condicionada àqueles profissionais do plano de saúde. Vai ter lá, geralmente eles disponibilizam, né? Tu acessa o site da operadora e vai verificar qual profissional é credenciado e tu vai ter que fazer a escolha dentre aqueles profissionais. Agora, existem exceções, né? Então, quais são as exceções? No caso do teu plano de saúde, tu precisa de uma especialidade médica. Teu plano de saúde não dispõe dessa especialidade médica, ele pode, então, te indicar. Primeiro, tu procura o plano de saúde, ele pode indicar, às vezes, um profissional parceiro, e aí tu vai ou autorizar o teu reembolso, e também em situações de urgência e emergência médica. Então, existe, então, essa previsão lá na legislação que, excepcionalmente, casos de urgência e emergência que eu estou em outro estado, é uma situação, eu não posso procurar a rede credenciada, então a lei também autoriza. Mas, regra geral, se o teu contrato for limitado, a resposta é não. Passamos por uma pandemia agora, uma outra pergunta sobre isso, né? E houve, então, aumento dos atrasos, dos pagamentos e dos cancelamentos dos planos, que aconteceram agora. Tu vê, a pandemia, ela nos trouxe uma série de problemas, né? Na verdade, e aprendizados, né? Na verdade, não questão de problemas, mas, na verdade, a gente passou por uma pandemia onde aconteceu doenças que não estavam sendo planejadas, vamos pensar em cima de um planejamento que foi feito em cima dos planos de saúde, né? E eu vejo que as pessoas acabaram diminuindo o seu poder aquisitivo e acabaram saindo, às vezes, dos planos, né? E daqui a pouco, ou mudando, enfim, como que foi tratado essas carências, essas perdas de carência durante a pandemia? Houve uma modificação normal, porque hoje em dia, se eu tenho um plano de saúde, para a gente entender a minha pergunta, a gente tem um plano de saúde, eu quero mudar de plano de saúde. Então, eu posso solicitar um outro plano e eu não perco as carências que eu tenho, que existem. O que são carências, na verdade? É o tempo que eu preciso para fazer tal procedimento. Eu vou, sei lá, eu vou engravidar e eu quero ganhar nenê pelo plano de saúde. Não é assim? Era muito simples se a pessoa fizesse o plano nos 9 meses para poder ganhar. Eu acho que isso não poderia acontecer, porque não era justo, talvez, com o plano, com o negócio todo. Mas se eu fosse, isso eu acho que é uma lei até mais recente, que a gente muda de plano de saúde e a gente não perde essa carência. Portabilidade. Isso, uma portabilidade, como se fosse celular, né? Enfim. Mas na época da pandemia, isso foi tratado da mesma forma ou as pessoas acabaram... Porque também houve uma questão de perda de renda das pessoas, enfim. Como é que os planos de saúde trataram essas mudanças na época da pandemia? Tá. A pandemia trouxe desafios e aprendizados, né? Eu acho que na área da saúde suplementar não foi diferente. Também se teve que avaliar com urgência a inclusão de novas tecnologias, de novos medicamentos, de vacinas, etc.
Dentro da questão econômica, né? Então, vamos falar primeiro. A ANS adotou diversas medidas ali na pandemia. O que a ANS fez em relação à questão do preço das mensalidades? Para aquele ano de 2020, a ANS suspendeu os reajustes dos planos de saúde. Então, naquele ano, ela não reajustou as mensalidades. E a ANS também adotou outras medidas, como viabilizou a telemedicina, liberou autorizou alguma movimentação de outros recursos. Mas uma coisa que a ANS não fez foi afastar a possibilidade de se cancelar o plano de saúde por inadimplência. Então, por mais que ela tenha encontrado algumas formas de flexibilizar, de atender os beneficiários, diminuiu prazos de atendimento, viabilizou leitos de SUS, mas uma coisa que a ANS não fez foi a questão, não se alterou a possibilidade de se cancelar o plano de saúde se aquele beneficiário não efetuasse o pagamento. Até naquela época, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei que proibia a ANS a cancelar todos os planos de saúde que ficassem inadimplentes no período da pandemia. Aí tu imagina os planos de saúde gastando muito dinheiro, porque muitas internações, novas tecnologias, novos medicamentos, estudos, testes. E ao mesmo tempo vindo aí uma lei que dizia que o plano de saúde ninguém mais ia pagar. Não ia ser prioridade mais para ninguém. Bom, eu não vou pagar meu plano de saúde, depois eu vejo. Então, não se proibiu na época se cancelar, se inadimplente aí, tem previsão legal, né? Então, se poderia sim se cancelar. Inclusive, essa lei do Rio de Janeiro depois foi para a STF e ela foi declarada inconstitucional. Então, existe sim a possibilidade de rescisão unilateral, a gente diz então que é por parte da operadora, nos casos de inadimplência. Agora, carência. No outro tópico que tu me perguntou, né? Bem como tu falou, carência, tu conceituou muito bem. O que é a carência? Quando no dia que eu contrato um plano de saúde, eu vou ter um certo tempo que eu preciso ficar vinculada àquele plano de saúde para ter direito, para ter acesso a certos procedimentos e eventos. Então, essa carência, a gente diz que é um mecanismo de regulação, então é justamente para tornar o plano de saúde viável, que a gente prevê essa carência, ela é autorizada pela Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, né? E aí, alguns períodos, falou do parto, né? 300 dias. 300 dias antes, tu precisa contratar o teu plano de saúde, que é o prazo de carência para partos a termo. E as carências são diferentes para tipos diferentes de tratamento. Sim. Por exemplo, uma emergência, ela não tem carência. Não tem carência. Emergência, 24 horas, atendimento imediato, 180 dias para outros casos e a maior carência prevista, então, é os 300 dias para parto. Como bem tu falou, né? Seria fácil, com 8 meses de gestação, contratar um plano de saúde para ter assegurada a cobertura. E pode parar de pagar logo depois, né? Se fosse pensar. E, entretanto, o plano pode aceitar, vamos lá, tem uma grávida, né, que no caso não é o Celso, como o comentário que ele queria engravidar, né? Não é verdade. Mas o plano pode aceitar a pessoa com algum tipo de doença, vinculado a isso, algum acréscimo ou algum custo adicional frente ao problema que ele, porventura, tenha? Tá. Existe essa possibilidade ou de direito do plano também não aceitar esse tipo de situação? Boa pergunta, eu vou fazer um esclarecimento. As pessoas confundem muito os prazos de carência, que é esse, eu contrato o plano e eu preciso para certos tipos de tratamento. E a cobertura parcial temporária, que é relacionada às doenças pré-existentes, que é de 24 meses. Então, são coisas diferentes, tá? Gravidez, no caso, não é uma doença, então não seria uma cobertura parcial temporária. Gravidez, a pessoa para ficar grávida precisa de 300 dias para ter direito ao plano. O plano não pode fazer, é proibido, é vedado pela ANS, o plano fazer análise de risco. Eu não posso, chega um beneficiário com uma doença grave, o plano não pode negar um contrato de plano de saúde porque ele é portador daquela doença. Ele não pode escolher os seus beneficiários. No momento que ele autorizou um produto junto à ANS, a comercialização, existindo interessados, cumprindo ali os requisitos legais, contratuais, ele tem que admitir aquela pessoa. Só que para fazer, então, a viabilização econômica do plano de saúde, porque também descobri uma doença grave hoje, não tenho plano de saúde, amanhã eu vou lá contratar,
depois de amanhã eu vou ter assegurado um tratamento de alto custo, uma quimioterapia, uma cirurgia de alta complexidade. Não é bem assim. Por isso que a lei também autoriza, então, essa cobertura parcial temporária de 24 meses, que nada mais é o quê? Durante 24 meses, para aquelas doenças, a gente chama as doenças pré-existentes, que são aquelas que, no momento da contratação, eu já tinha conhecimento. Então, eu contratei o plano de saúde, tu vai fazer uma declaração de saúde. Dentro dessa declaração, tu vai assinalar lá vai ser o teu histórico de saúde. Então, o plano de saúde vai te perguntar se tu tem problema de pressão, se tu já teve problema cardíaco, se tu tem histórico na família de câncer de mama, se tu tem histórico de outro tipo de câncer. Então, tu vai preencher essa declaração de saúde, ela é analisada por um médico auditor e a partir disso, então, se vai se estabelecer uma cobertura parcial temporária para aquelas doenças pré-existentes. Significa que eu não posso usar meu plano para nada? Não. Durante 24 meses, se algum procedimento de alta complexidade, internação hospitalar, tiver diretamente relacionada àquela doença pré-existente, durante aqueles 24 meses, não vai ter cobertura. Mas daí você tem a informação desse tipo de doença. Bom, eu tenho essa doença, não vai ter cobertura para isso, mas de repente para os demais. Para as outras todas, a gente vai observar, então, os prazos de carência contratual. Para aquelas doenças específicas pré-existentes, vai ter, então, essa cobertura parcial temporária. Inclusive, uma alternativa que a legislação traz é o pagamento de um agravo. Por exemplo, eu sei que eu sou portadora e aí é facultado às operadoras elas propiciarem o teu plano de saúde, a tua mensalidade vai ser X. Mas se tu já quiser ter cobertura imediata para essa doença pré-existente, tu vai pagar 3X, 2X, tu vai pagar um agravo. Então, tu vai pagar a mais um acréscimo para já ter. Então, isso as operadoras pode fazer essa cobertura parcial temporária. Uma coisa que eu acho que eu não respondi a respeito das portabilidades. Então, uma conversa prévia que eu tive com o Celso, eu falei, por mais que se exista 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, poucos conhecem os seus direitos. E a questão da portabilidade é uma demanda muito no judiciário e a gente vê que é por falta de conhecimento. E aí não só dos beneficiários, como até às vezes dos colegas advogados que vão pleitear um direito perante o Poder Judiciário que claramente o seu cliente não tem. Por quê? A ANS sim estabelece a possibilidade. O que é a portabilidade de carência? Se eu quero trocar de plano de saúde, eu sou hoje, estou vinculado a um plano de saúde, eu quero trocar. Seja dentro da minha operadora, porque eu posso ter um plano de saúde com uma cobertura inferior e quero mudar para uma superior ou uma inferior dentro do plano de saúde, ou para outra operadora, eu posso solicitar essa portabilidade, que funciona mais ou menos como portabilidade de celular. E aí, um dos requisitos que é o requisito que as pessoas mais deixam de observar é que para eu solicitar a portabilidade, o meu plano na data da solicitação ele tem que estar ativo. Então, eu não posso cancelar e depois solicitar aquela portabilidade. E aí, tu falou do período da questão da pandemia, a inadimplência. Eu também preciso estar com o meu plano em dia. Então, a ANS estabelece alguns critérios para que seja possível essa portabilidade. O plano tem que ser compatível, porque se eu pensar, hoje eu tenho um plano de cobertura ambulatorial, que não me dá direito à internação. Eu vou migrar para um plano de cobertura hospitalar com obstetrícia. Para aqueles procedimentos que não estavam abrangidos no meu plano anterior, eu vou ter que cumprir carência, porque não é compatível as coberturas. Agora, para aqueles procedimentos que eu já cumpri a carência no plano anterior, eu vou fazer essa portabilidade. E aí, a portabilidade, a gente vai fazer tanto a portabilidade de carências já cumpridas, como também a portabilidade de doenças pré-existentes. E isso às vezes, os beneficiários perdem o direito à portabilidade e o cumprimento de prazos de carência, principalmente para quem tem uma doença grave, é 24 meses, é 2 anos, né? Então, perdem por falta de conhecimento. E aí, eu até vou dar uma dica para quem está nos ouvindo, o site da ANS é muito informativo. A ANS tem cartilhas direcionadas ao
ao consumidor, tem um espaço do consumidor, então tem cartilhas relacionadas às coberturas, tem cartilhas relacionadas à carência, à portabilidade, que traz muitas informações lá, que é bem importante as pessoas se informarem, né, para seguir os procedimentos, porque buscar depois no judiciário, que já perdeu, já não tem mais direito, fica bem mais difícil. Para a gente só complementar esse assunto, as operadoras são obrigadas, então, a aceitar o usuário se ele, né, cumprir todos os requisitos que são solicitados na hora de eu contratar um plano. Mas há uma diferença na cobrança pela questão da idade. Né? Quanto mais jovem, eu imagino, né? A gente paga menos, né? Porque tem uma menor chance da gente ter uma morbidade, uma doença, enfim. E quanto mais idade eu contratar o plano. E outra pergunta é, se eu fizer o plano quando eu sou jovem, ele vai chegar na idade adulta com um valor abaixo do que se eu contratasse quando eu for mais de idade? É isso que acontece, não acredito que seja assim. Mais ou menos. De fato, a idade é uma questão que determina a variação do preço da mensalidade. Primeiro, a variação do preço da mensalidade é formada por um cálculo atuarial. As operadoras não podem simplesmente, para esse plano eu quero botar X. Não, existe um cálculo atuarial que aí leva em consideração a sinistralidade, a variação dos custos dos procedimentos, todas essas questões relacionadas às idades dos beneficiários, qual é a idade da minha carteira, tudo isso vai fazer a formação do preço. Então, no momento que um plano de saúde, ele pede para a ANS uma autorização de comercialização, ele vai enviar um relatório com o cálculo atuarial, dizendo como que foi a composição do preço. Tá? Então, no momento que o plano envia para a ANS, vai ter lá as faixas etárias. E aí, de acordo com as faixas etárias, para cada faixa etária vai ter um valor. Quanto mais velho, maior o custo do plano de saúde. E aí, tu contratou o plano de saúde com 30 anos. Com 30 anos era um valor. No decorrer da minha relação com a operadora de plano de saúde, vão existir, então, os reajustes. Porque o plano de saúde é óbvio que eu eu contratei um plano há 10 anos e eu pagava R$300. É óbvio que hoje, depois de 10 anos, com o avanço da tecnologia, com o custo que hoje tem em todos os procedimentos, ele não vai ficar no mesmo valor. E aí vão ter 2 reajustes. Primeiro, reajuste anual. Todo ano, a ANS faz o reajuste. Esse reajuste anual, ele é autorizado pela ANS, isso para planos individuais e novos. Então, a ANS autoriza um limite, um percentual máximo que leva em consideração os custos, leva em consideração a inflação. Toda a metodologia para isso está lá no site da ANS, todos os dados são públicos. Então, a forma com que a ANS chega naquele percentual está divulgado. Então, esse é o reajuste anual, que é na data do aniversário do teu contrato. Então, se tu contratou o teu plano de saúde em maio, todo mês de maio tu vai sofrer esse reajuste anual, que é para levar em conta a inflação, os custos. E o outro reajuste é justamente o reajuste por mudança de faixa etária. Porque conforme tu vai envelhecendo, tu vai utilizando mais o plano de saúde e isso faz com que tu também precise pagar mais para deixar um equilíbrio financeiro. Esses reajustes, eles têm que estar, os percentuais de reajuste, diferente do reajuste anual, que varia ano a ano e é determinado pela ANS, o percentual de reajuste de cada faixa etária tem que estar lá no teu contrato. Então, desde o dia da contratação, tu vai ver, quando tu fizer 59 anos, que é o último reajuste, e é geralmente o que mexe mais no bolso, tu vai ter o percentual X de aumento quando tu fizer no mês seguinte do teu aniversário. E aí é dessa forma que os planos de saúde conseguem manter, assim, o seu equilíbrio financeiro, com os reajustes anuais e com os reajustes por troca de faixa etária que vão estar lá no teu contrato também. Tem alguns critérios de delimitação de quantas faixas etárias, sobre a variação acumulada que tem que ter, mas geralmente a última faixa etária é a que acarreta um incremento maior do preço, que é quando a última é aos 59 anos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu vou abrir um plano de saúde, eu tenho que mandar para a ANS lá, digo, eu vou seguir o rol de critérios lá, né? E eu acho que o valor que eu quero, o padrão que eu quero seguir, vai ter um custo, né? E isso, quem vai determinar se sim, né, não é o mercado, e sim o governo, os reajustes, os aumentos,
e as categorias que pode ser usado, é isso? No momento da comercialização, todos os planos de saúde precisam ter autorização da ANS. Tanto que hoje tu consegue entrar no site da ANS e verificar quais planos de saúde estão com comercialização suspensa, que eventualmente não estão cumprindo as regras. Então, para te poder comercializar, tu tem que submeter. E junto com todas as coberturas, com a cópia do contrato, com todas as delimitações e cláusulas do teu contrato, tu vai também mandar a formação do preço. E essa formação do preço tem que ter base matemática. Então, a partir de uma base, tu tem que provar para a ANS que a composição do teu preço tem base matemática, que levou em consideração os custos, a sinistralidade, o aumento da... E essa é a prova que tu tem que fazer para a ANS. E a outra pergunta é, o 59 é o último aumento por categorias, daí só vai ter o aumento, o reajuste anual. Vou te dar uma outra resposta. Depende. Os 59 anos eu faço mais referência porque é para os planos mais novos, tá? E aí é até uma sinalização que eu não fiz. Quando eu estou respondendo a maioria das perguntas com base na Lei 9656, que ela entrou em vigor a partir de 1999. Então, esta lei, ela é aplicada a todos os planos de saúde que a gente chama novos, que são todos aqueles planos de saúde que foram contratados a partir de 1999. Para os planos de saúde anteriores, por óbvio que tu não pode aplicar uma legislação nova para uma contratação anterior. E aí a gente chama dos planos antigos. Então, para esses planos antigos, tem outra regulamentação, vai valer o que está no contrato, não se aplica o rol da ANS, é uma outra tabela, tabela AMB, que se aplicava anteriormente. Então, tem essa diferenciação. E na questão dos reajustes também vai ter, porque os reajustes também tiveram as regulamentações. O limite dos 59 anos é uma resolução da ANS de 2003. Então, a partir dessa data, teve essa limitação, que o último reajuste dos planos de saúde tem que ser aos 59 anos. Mas teve outras regulamentações da ANS anteriores que tinha outras faixas etárias. Mas para os planos novos, a gente pode ter essa limitação de 59 então, anos. Então, a partir de 2003, todos os planos são iguais. De 99 a 2003 tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças. E antes de 99 tem um outro rol, na verdade, que seria da AMB, né? Era uma tabela bem simples que se utilizava anteriormente e não existia, antes de 99, não existia um plano referência. Basicamente, todos os planos de saúde podiam escolher as coberturas, não existia uma regulamentação, o mínimo necessário que as operadoras tinham que cumprir, assim como não se existia também uma regulamentação sobre os reajustes. Então, valia muito o que estava no contrato. Então, tinha previsões de aumento aos 70 anos, tinha previsões de reajustes por outros índices, pelo IGPM, tinha previsões de reajustes mensais. Então, anteriormente, como não existia essa regulamentação, não se tinha escrito o que podia. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, a gente sabe exatamente que tem que estar lá no contrato de plano de saúde e, além de estar no contrato, tem que observar todas essas regras. E eu vejo que, claro, você é uma expert na área, né? E a gente percebe que tem muitas variações dentro dessa área, né? Do direito médico, né? Então, quais que são os desafios, agora falando um pouquinho mais da Bruna, né? Quais que são os desafios de um advogado que atua na área do direito médico ou da saúde, né? Eu acho que até um assunto que nós estávamos conversando anteriormente, a atualização, né? Porque o rol da ANS, ele é atualizado, as tabelas de referência do SUS também são atualizadas, as doenças são atualizadas. Então, eu acho que um dos grandes desafios que é que o advogado do direito médico, ele nunca pode estar desatualizado. A gente brinca lá no escritório que não existe modelo para o advogado do direito médico. Porque eu fiz uma defesa ontem com uma resolução da ANS que hoje ela revogou, hoje ela alterou, porque como a saúde está em constante atualização, as leis têm que acompanhar também essa atualização. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios. Outro desafio é que, pensando assim, do outro lado, tem uma vida, tem uma pessoa. Então, é difícil, às vezes, como advogada, tu não te colocar em algum momento, porque tu também é paciente, tu também é beneficiário de plano de saúde. Então, por mais que tu vá aplicar a lei, vai defender os interesses do teu cliente, tem
tem uma pessoa que precisa de um tratamento, tem uma pessoa morrendo, tem uma pessoa com urgência. E dentro do direito médico, basicamente, tudo é urgente. Então, eu acho que esses são os maiores desafios nessa área do direito, né? Interessante. Paulinho, tem uns gráficos que a gente queria mostrar um pouquinho, para nós não... Senão a gente tem tanta coisa para falar, é interessante, né? Bacana, um assunto né? muito legal, Passou quase 1 hora e a gente ainda tá aí, tem não um monte conseguiu, de coisa. tem várias perguntas para fazer. Então, falando um pouquinho da parte de judicialização, né? Tem 2 gráficos que ele fala um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem dentro do país, que é gigante no Brasil, dos rankings de processo, na verdade, dos lugares onde há uma maior quantidade de processos. E a gente queria entender por que acontece essa diferença. Por que no Sul, no Sudeste, a gente tem um ranking de processos maiores? Tem uma outra imagem também, pode passar, Paulinho, que a gente tem tanto, não só das regiões, mas por estado, né? Me chamou muita atenção quando eu vi esse gráfico falando que no Rio Grande do Sul a gente tem, por exemplo, 8,47% dos processos são no Rio Grande do Sul. E, enfim, por que essa diferença entre as regiões? Por que essa diferença entre os estados? Difícil. Não, é uma pergunta que a gente, né? Poxa, a gente olha os dados e... Por que deveria ser igual no Brasil todo ou nas regiões todas, né? Deveria, né? Deveria. Eu acredito, uma coisa que eu acho que é importante a gente botar. Não acredito que seja... Aqui eu tô vendo que é por médicos, né? Isso. Então, provavelmente, o ranking é em cima de ações relacionadas à responsabilidade civil médica. Não acredito que isso seja decorrente da falha técnica dos médicos gaúchos ou dos médicos paulistas. Acredito que não tenha essa relação, tá? Apostaria na diferença aí, muito mais porque no Rio Grande do Sul se existe um acesso à justiça mais facilitado. Hoje em dia a gente tem, por mais que as pessoas... Claro que tu sempre acha que teu processo não anda, né? Mas existe sim uma justiça célere. A gente hoje, aqui no Rio Grande do Sul, basicamente todos os processos são eletrônicos. Então, facilitou muito, o processo anda um pouco mais rápido. Existe uma defensoria pública ativa, bem atuante, ou seja, as pessoas que não têm condições de contratar um advogado aqui no Sul tem uma defensoria que funciona, que consegue atender essa população, que consegue garantir a defesa de forma gratuita, né? Porque a defensoria pública não cobra para entrar com os processos. Então, eu acho que se deve sim a isso, que talvez seja mais fácil entrar com um processo no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, do que em regiões do Nordeste. E eu não posso deixar de pensar que também tem muita relação com o nível de escolaridade das pessoas. Então, o último censo apontou que a taxa de analfabetismo ela é maior nos estados do Norte e do Nordeste. Então, as pessoas procuram os seus direitos quando elas os conhecem. Se a pessoa não conhece que tem aquele direito, por muitas vezes ela aceita a negativa de forma mais fácil. Então, aceita que eventualmente se achou que teve um erro médico, teve uma negligência, teve uma imperícia em algum procedimento, mas não tem meios de correr atrás dos seus direitos, falta conhecimento de saber que ela poderia ter. Então, eu atribuiria isso, o nível cultural, o nível de escolaridade e também o acesso facilitado à justiça nos estados de Sul e Sudeste. E querendo ou não, a gente é um povo mais questionador, né? A gente vai atrás, questiona, né? Procura muito, né? E agora você falou alguns termos, eu acho que é bem legal a gente comentar, dos termos tipo de negligência, imperícia, imprudência, né? Quais que são as responsabilidades legais que os profissionais da saúde têm em relação aos seus pacientes, em relação a esses termos aí que tu comentaste um pouquinho? A responsabilidade do médico, a sua conduta, né, ela é guiada por um código de ética médica. E aí, dentro desse código, tem diversos deveres médicos. E aí, a gente pode falar do dever de informação, o que é? Eu tenho que esclarecer aquele paciente quais são essas possibilidades de terapias, para que ele possa conscientemente decidir por fazer ou por não fazer, ou optar por um outro tipo de tratamento. Tem também o dever do sigilo médico, então as informações médicas, os prontuários dos pacientes, eles são sigilosos, os prontuários não podem se tornar públicos, os prontuários não podem ser divulgados para outras pessoas, que não seja para o próprio paciente. E dever de atualização, dever de vigilância, dever de técnica, todas essas são as responsabilidades dos médicos, né? Falhando com esses deveres, aí que entra as determinações de imperícia, de imprudência
e de negligência que, na maioria das vezes, nas ações, a gente utilizava aquele termo que não pode mais ser utilizado. Então, genericamente, se usa a ação de erro médico. Teve um erro médico sem classificar exatamente qual foi a conduta médica. Mas, tecnicamente, o que é o correto? Então, eu posso entrar com uma ação alegando que um médico foi imperito. E imperito é quando aquele médico falhou, de certa forma, na sua técnica. Então, ele não tinha a técnica necessária para fazer aquele procedimento. Um médico que não era especialista em cirurgia plástica foi lá e fez uma cirurgia plástica. E aí, disso decorreu um prejuízo, um agravo à saúde daquela paciente. Aí a gente poderia dizer que o médico foi imperito. Então, ele agiu com imperícia. Já a imprudência, né? Imprudência é quando ele não tem cautela. Ele tomou uma decisão precipitada, sem as cautelas necessárias. Então, a gente diz que ele age de uma forma diferente daquela que era esperada. Se esperava que ele agisse com mais cautela e ele não agiu. Então, se ele não agiu daquela forma que era esperado pela técnica, ele foi, então, nesse caso, imprudente. E, por último, então, a negligência médica. A negligência, ela está mais relacionada quando ele age e não faz alguma coisa, né? Então, é a falta de cuidado, a falta de precaução. Quando o médico, ele deveria agir e agiu com descuido. Então, esses são os termos técnicos corretos, né? Quando tu vai ajuizar uma ação de responsabilidade civil, seria correto tu apontar se aquele médico agiu com imperícia, com imprudência ou com negligência. Quantas questões dessa relação do médico-paciente? É interessante se fazer um contrato de algum procedimento? Eu sei que isso depende de vários fatores. Às vezes tem algumas especialidades que eles têm uma obrigação de fim, na verdade, de a gente ter aquele resultado. Vamos pensar em cirurgias plásticas, enfim, que seria um exemplo que a gente fala de eu tenho uma responsabilidade de resolver, né? Mas tem especialidades que eles têm uma responsabilidade de tentar resolver, não é uma obrigação de eu vou tratar um câncer terminal, né? Eu não tenho como acabar com aquele câncer, eu vou ter uma obrigação de meio. Eu penso assim, a gente fazendo contratos com o paciente para ele entender aquilo que vai fazer, esses contratos, eles são importantes, é uma obrigação da gente fazer. E a outra pergunta é se esses contratos que a gente faz, eles têm uma validade jurídica sendo uma assinatura do paciente no consultório, por exemplo. Então, como é que funciona esse contrato que é feito que é uma prestação de serviço do médico não é exatamente isso, né? Mas um contrato daquilo que a gente vai ser obrigado a fazer. Como é que funciona? Primeiro, não é importante, ele é imprescindível. O meu cliente médico, o meu cliente instituição de saúde, ele não encosta no paciente sem um contrato de prestação de serviço. Porque nesse contrato vai estar não somente o objeto daquele contrato, ao que eu me propus, o preço do que eu me propus, como também cláusulas específicas relacionadas ao consentimento desse paciente, o termo de consentimento. Então, isso aí é imprescindível para um médico, um profissional da saúde, né? Eu preciso posteriormente provar que eu esclareci, que aquele paciente aceitou fazer, né, o procedimento, que ele aceitou os riscos. É difícil tu pensar, e aí vocês são dentistas, em qualquer tipo de procedimento. Vocês nunca ouviram um paciente que entrou para fazer uma cirurgia simples no consultório de um dentista e teve uma complicação? Então, quando a gente fala de saúde, não existe essa questão de que eu me obrigo a que dê tudo certo. Que bom que se fosse, né? Que bom que se um médico assinasse um papel, se ele pudesse se comprometer ao resultado fim. Eu vou fazer uma cirurgia e eu te garanto com certeza que tu vai ficar curado. Não existe. Via de regra, a responsabilidade do médico é de meio. Então, ele vai se comprometer? Ele vai se comprometer a agir com toda a técnica necessária, com o dever de cuidado, com o dever de informação, mas o médico não se compromete ao resultado, à cura daquela doença, né? Então, sim, esses contratos são imprescindíveis, são importantes, então os médicos devem procurar um advogado e para que esse contrato tenha validade jurídica, né? Porque não adianta eu também só coletar uma assinatura no leito que o paciente não tinha consciência. Não adianta eu fazer um contrato que, lendo, não entendo nada. Então, existem cuidados, e aí que relaciona muito o direito médico com o advogado, que existe
uma necessidade de um trabalho conjunto aí, né? Um trabalho conjunto de médico com o seu advogado de confiança para que se possa fazer, então, um contrato específico de procedimentos para cada tipo de procedimento, um termo de consentimento para cada tipo de contrato, cláusulas específicas relacionadas aos riscos, porque é importante eu provar, em um momento que eu precise usar para uma defesa aquele contrato, justamente isso, né? Que todos os requisitos foram cumpridos, que na hora de assinar, o meu paciente tinha condições de entender aquele contrato. Deixa eu te, puxando um pouquinho, né? Eu vou falar não só da parte médica, mas quem sabe da parte da saúde em si, né? Eu sou dentista, no meu consultório tento explicar, demonstrar, mostrar riscos ou possibilidades, diferentes possibilidades de tratamento, diferentes, né, condutas. Eventualmente a gente, numa conversa, né, a gente explica, informa, né, o paciente queria entender se ele, só o fato desse exame clínico, ou exame físico, exame anamnésico, já serviria como, ao meu relatório, vamos dizer assim, né, já serviria como um respaldo da minha parte, ou para todo tipo de procedimento, porque os procedimentos que eu realizo são procedimentos clínicos, não são procedimentos cirúrgicos. Então, muitas vezes, para todo tipo de procedimento, eu teria que ter um documento explicando possibilidades. Esse seria o correto? Assim, a gente lida sempre com o possível e o ideal. Como tu advogada, eu diria, o ideal, sim. O ideal seria qualquer tipo de procedimento que possa causar algum tipo de risco, algum tipo de complicação, que tu tivesse, sim, um contrato mais simples, um termo de consentimento informado com esclarecimentos ali, com a assinatura do teu paciente, te ajudaria numa defesa. Muito. Teu advogado ia ficar muito feliz se tu tivesse esse contrato assinado. Certo. Tu não tem esse contrato assinado, no meu dia a dia eu não consigo, inviabiliza. Bom, aí a gente tem que pensar em outras alternativas, né? Prontuário médico. Prontuário do teu consultório. Então, as anotações de prontuário, desde que, claro, observadas os regramentos relacionados ao prontuário médico, não pode ter adulteração posterior, eu tenho que ter... Assinatura digital. Exato. Se tomou todas aquelas precauções, escreveu ali, informei o paciente nessa data de tal, conforme o exame, prontuários médicos detalhados, não me adianta nada, como advogada, ter uma defesa, prontuários médicos genéricos. O ideal é que seja detalhado o procedimento, teve uma complicação durante um procedimento cirúrgico, detalhe o que aconteceu, qual era a situação ali. Para um juiz depois decidir, ele vai precisar de informação. Para um perito depois decidir, ele vai precisar de informações que tu só tinha naquele momento. Então, o ideal, sim, que tivesse um contrato, que fosse tudo assinado, que fosse tudo documentado, né? Hoje em dia tem todos os prontuários digitais, né? No consultório, eu tenho prontuários digitais. Então, tudo que é feito, ele é anotado dentro de um prontuário digital e ele, se eu tiver uma alteração, a empresa que cuida desse meu prontuário, eles vão dizer, olha, houve uma alteração ou não houve. Isso tem como pegar o arquivo. Eles conseguem dizer até o que foi alterado. Exato. E a data da alteração. Então, talvez seja uma segurança para o profissional nesse sentido, ter prontuários digitais. O meu, quando eu vou terminar um procedimento, eu coloco para salvar e depois para finalizar aquele procedimento. Dali para frente, se tiver uma alteração do que eu escrevi, vai aparecer num RAW, né, no arquivo inicial. Uhum. Então, talvez isso seja mais do que a gente... esses contratos assinados, a minha preocupação é se, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, não, mas eu não entendi o que estava escrito, enfim, são questionamentos. Claro, se tu não tem nem o que questionar. Claro. Mas se tu tem, daqui a pouco ele pode ser questionado. Eu acho que, claro, talvez contratos assinados fossem mais cria interessantes. Uma relação muito parece assim, quero me precaver frente a uma situação, porque quando tu procura um profissional, muitas vezes tu está confiando que ele tenha, né, que ele seja um perito, que ele não seja negligente, que ele não seja imprudente e que tu tá certamente confiando no conhecimento que ele tem, nos melhores técnicas possíveis para ele poder te tratar.
imagino eu que, quem sabe, para restaurar um dente ou fazer uma limpeza, eu tenha que criar um contrato, alguma dificuldade de relacionamento. Exato. Né? Então, é mais ou menos nesse... É a base, né? A confiança é a base da relação médico-paciente. Eu acho que nos mais de 20 anos que nós estamos atendendo ali, eu acho que essa relação médico, dentista, profissional de saúde, paciente, ele vale muito mais do que qualquer... Claro, a gente pode questionar alguma coisa judicialmente em algum momento, né? Mas essa relação, ela é importante. Tem uma relação de confiança que as pessoas vão ter. Então, eu acho que elas valem mais do que os contratos. Quer dizer, não valem talvez judicialmente, mas se a gente conseguir explicar, eu procuro, quando a gente vai atender um paciente, procurar explicar exatamente os procedimentos, assim, para ele ter uma confiança e talvez ele não se sentir mal atendido ou que cria uma negligência, uma imperícia. Não, a gente explica os procedimentos para o paciente e tenta fazer da melhor forma possível. Então, não sei se adianta o meu bom coração judicialmente depois, em algum momento, mas eu acredito que essa relação bem feita entre o profissional e o paciente nos ajudariam a gente ter uma longevidade no nosso, sem grandes problemas judiciais. Com certeza. Acho que essa é a base, né? A relação médico-paciente é baseada na confiança. E as demandas judiciais, elas são muito motivadas por essa falta de informação. Bom, o médico nem me avisou que eu corria esse risco. Se ele tivesse me avisado, eu não teria me submetido a esse procedimento. Então, com certeza, vale, eu acho que para evitar a demanda judicial, para que teu paciente tenha conhecimento que ele pode ter uma intercorrência. A gente sabe que intercorrência não é consequência de erro médico, né? Intercorrências podem acontecer, efeitos colaterais de medicamentos existem, não é porque o medicamento não funciona. Então, funciona assim também na questão da responsabilidade civil. No momento da prova, não é só o contrato, não é só o prontuário. É óbvio que dentro do direito, dentro do processo, eu vou ter a possibilidade de outros meios de prova. Eu posso fazer prova testemunhal, eu posso trazer dados de quantas cirurgias eu já fiz dessas e não teve nenhuma intercorrência. Eu posso trazer literatura médica demonstrando que é uma intercorrência esperada. Enfim, eu tenho outras alternativas, mas o conselho é que, na medida do possível, o prontuário e o termo assinado é sempre o melhor amigo do médico no momento de uma ação judicial. E falando um pouquinho do poder público, né? O poder público tem feito alguma atitude frente a essa demanda de processo que a gente viu aqui, né? Tem feito alguma consideração importante que eu acho que cabe aqui comentar? Sim, acho que esse aumento da judicialização também foi visto pelo poder público como uma chamada de precisamos fazer algo, né? Se está aumentando o número de processos judiciais, precisamos tomar algumas medidas para dar mais segurança para as pessoas ou então para possibilitar que esses processos sejam resolvidos da melhor forma possível. Então, algumas respostas do poder público. O Conitec, eu acho que é um exemplo, existe uma comissão que analisa, o Rename, que é a lista dos medicamentos que estão disponíveis do SUS, que também passam por avaliações técnicas, e aí também a gente tem as medidas do CNJ. O Natijus, que eu comentei anteriormente, que é uma ferramenta que é justamente com o objetivo de capacitar os operadores do direito, os juízes, a questionar profissionais da área médica por meio de pareceres para emitir e trazer para o processo, então, informações técnicas que possa subsidiar as decisões. Hoje o CNJ também ele faz um acompanhamento, qualquer um que entrar no portal do CNJ, existe lá, e em tempo real, está sempre sendo atualizado um painel com estatísticas de todos os processos relacionados ao direito de saúde, quais são as principais demandas relacionadas aos planos de saúde, quais são as principais doenças, quais medicamentos estão sendo pedidos, quais os temas. Então, o Poder Judiciário também está olhando para isso, também quer possibilitar, não motivar o aumento, mas eu acho que possibilitar que as questões sejam regulamentadas. E outra alternativa que me vem também é o Fonajus, que é um fórum. Então, o CNJ também motiva que se reúnam profissionais para gerar debates. Hoje existem alguns enunciados. Então, se reúne profissionais, se debate exaustivamente alguns temas e se faz enunciados para também que os juízes e os julgadores possam, então, guiar
as suas decisões com base em argumentações mais técnicas, né? Porque nesse meio não basta só o processo judicial. E essa, então, também é um desafio, porque o advogado médico, o advogado de direito à saúde também precisa estudar sobre doenças. Muitas vezes eu estou debruçada com alguns procedimentos, eu preciso estudar um pouco de medicina, então, e os juízes também, né? Interessante. Bom, enfim, nós teríamos mais muitas perguntas, mas a gente se atém um pouquinho ao tempo para não ser tão comprido. Talvez uma outra oportunidade a gente possa falar mais ainda, mas a gente gostou muito de tudo que a gente conseguiu estudar. Acho que trouxemos muitas respostas aí para o pessoal. Vai ser um episódio muito interessante, né? Porque as pessoas têm dúvidas, né? Do que a gente pode fazer, quais são os direitos que a gente tem, enfim. Mas a gente sempre faz no final algumas perguntas, assim, meio pessoais, assim, para os nossos convidados aí. E a gente pergunta, assim, respostas da pessoa, né? A Bruna, né? A gente vai perguntar uma coisa que a gente gostaria de saber de ti. Uma habilidade que tu gostaria de dominar. Habilidade, eu acho que uma das principais habilidades que eu gostaria de dominar mais acho que relacionamento pessoal mesmo. Acho que hoje, na minha profissão, um dos grandes desafios é não ser somente capacitado tecnicamente, mas também saber liderar, saber lidar com pessoas. Então, acho que eu queria dominar mais. Estou me esforçando, me capacitando, mas eu acho que essa seria uma habilidade que eu gostaria de dominar um pouco mais. E um conselho que tu recebeu, que tu gostaria de expressar aqui para o pessoal, assim, que tu acha que foi marcante, algo que alguém te passou isso e que tu diz, isso foi relevante para mim? Olha, acho que eu não... A minha principal mentora, né? Acho que é minha mãe. Então, acho que todos os conselhos dela, mas eu incluiria questão de ética. Então, sempre atuar, seja profissionalmente ou pessoalmente, com ética, não passar em cima das pessoas, atingir os seus objetivos de forma honesta. Então, acho que seriam esses conselhos que veio da minha mãe que eu daria para qualquer pessoa. Uma maior conquista pessoal que tu teve, assim, uma conquista pessoal que tu fica feliz por ter conquistado? Eu acho que a minha formação, acho que é uma conquista. Acho que hoje, por mais que a educação esteja mais disponível para a população, eu acho que consegui me formar. E a realização de trabalhar em algo que eu amo, né? Então, hoje eu consigo trabalhar o trabalho de advogado nessa área, de ser parte de um grande escritório não é fácil, vem pressão, vem muitas responsabilidades, mas eu acho que eu acordo todos os dias motivada. Então, seria uma conquista eu ter conseguido me formar em uma área que eu gosto, eu atuo numa área que eu gosto, trabalho com pessoas que eu gosto. Acho que essa seria uma conquista muito grande. E como é que tu vê a Bruna daqui 10 anos? A Bruna daqui 10 anos? Eu acho que eu vou continuar na advocacia, com uma família maior. Legal. Então... Óbvio, o marido tá aí hoje, né? Tá aí, ver. então... Talvez seja uma pressãozinha, assim, né? Mas não vou falar, né? Acho que tentando conciliar cada vez mais de forma harmoniosa a vida pessoal com a vida profissional, que não é fácil. Acho que é um desafio para todo mundo, né? Para todo mundo. Mas eu pretendo, né, e continuar investindo aí na minha saúde. Vocês falam muito de saúde, eu vi o podcast de corrida, então eu sou uma amante do esporte, do exercício físico, da vida mais saudável. Então, eu sou daquele time que acorda às 5h30 da manhã para malhar. Do nosso time. Então, a Bruna de 10 anos, eu pretendo continuar assim com hábitos saudáveis, continuar advogando, conciliando a minha vida profissional com a pessoal. E a docência ali, aqui a gente estava conversando antes sobre a tua docência, quer continuar também com a docência? Quero. Acho que, como eu falei, né, acho que o papel do advogado também está em distribuir conhecimento. Então, a docência foi algo que, quando eu me formei, era um dos meus desejos. Eu acabei, desde cedo, trabalhando
em grandes escritórios, para grandes empresas, e isso me consumia muito tempo. E hoje eu consegui, então, conciliar a minha carreira de advogada na Dupont Spiller Fadanelli com também a docência. Eu dou algumas aulas de direito e é algo que eu gosto muito. Então, eu pretendo conciliar aí na medida do possível. Tá certo. Bom, Bruna, a gente queria agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, né? Tu vem de uma outra cidade para estar aqui com a gente, explicar tudo isso, teria inúmeras perguntas, né? Pessoal, quem quiser fazer outras perguntas, sigam nós nas redes sociais, né? Deem o like, compartilhem com os amigos nas redes sociais, né? No WhatsApp. E sim, né? Eu acho que é sempre importante. Sigam as nossas redes, se inscrevam no canal, que é bem importante. Deem o joinha, né? Sigam a Bruna para, né? Qualquer questionamento, entrem ali, que depois, num outro momento, certamente a gente vai te passar algumas perguntas que o pessoal nos enviou ali. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente queria deixar um espacinho para ela falar, quem quer achar a Bruna em algum lugar, que queira... Olha, agora viu tudo que ela sabe, né? Quem que pode... Onde é que as pessoas podem te achar? Tá, certo. Então, primeiro, eu que agradeço. Adorei esse papo com vocês aí. Então, sempre à disposição. Se tiver dúvidas, eu vou estar inteiramente à disposição para responder e vou gostar muito disso. Então, para achar a Bruna no @brufrancesc, então ali no Instagram, e também no site da Dupont Spiller Fadanelli, tem o meu contato, e também ali a gente traz no blog sempre atualizações sobre o direito, não só dessa área, mas todas as áreas de atuação do escritório, que também pode servir como um contato. A gente entrou e viu um escritório muito grande, agora o nosso grande amigo Zé Cláudio Fadanelli, né, que também se juntou, então agora o escritório ficou em várias cidades, né, um escritório com vários advogados, enfim, especialistas nas áreas, né? Então, enfim, pelo que a gente vê e a gente conversa, a gente vê que é um grande escritório. Então, se alguém precisar, entre em contato com eles lá, né? Isso aí. E é uma grande honra fazer parte desse time. O Zé Fadanelli é um dos sócios do escritório, um grande parceiro. E então, eu estou lá contribuindo com eles e é uma honra trabalhar com esse pessoal aí. Legal. Pessoal, então, até a próxima, né? Vamos agradecer, antes que a gente esqueça, para os nossos parceiros, Maurício. Não esqueça, Digitals, Scal, que são 2 parceiros que estão conosco desde o começo. Então, a gente não pode deixar de esquecer. Siga as redes, vão atrás, né, Maurício? Não podemos esquecer. Esse aqui é o cara. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Um abraço.